Imagine uma cidade vibrante, repleta de turistas explorando suas ruas, hotéis lotados e mercados movimentados. Agora, visualize esse mesmo lugar completamente vazio. Ruínas silenciosas, edifícios abandonados e um silêncio assustador que domina o cenário. Como isso pode acontecer? Ao longo da história, algumas cidades que já foram destinos turísticos populares simplesmente desapareceram do mapa. Algumas foram vítimas de desastres naturais, outras sucumbiram a crises econômicas, guerras ou até mudanças climáticas. O que resta hoje são vestígios de um passado esquecido, congelados no tempo. Neste vídeo, vamos explorar algumas das cidades fantasmas mais impressionantes do mundo. Lugares que já foram símbolos de prosperidade, mas hoje são meros ecos do que um dia foram. Prepare-se para descobrir histórias intrigantes e entender como até os destinos turísticos mais promissores podem ser condenados ao abandono. Agora, antes de conhecermos essas cidades, é importante entender por que lugares assim desaparecem. Ao longo da história, diversas cidades turísticas floresceram, atraindo milhares de visitantes e gerando riqueza. No entanto, algumas dessas cidades enfrentaram circunstâncias imprevistas que levaram ao seu declínio total. Mas quais são as razões mais comuns para que um destino turístico de sucesso se transforme em uma cidade fantasma? Uma das principais causas é a ação da natureza. Terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas e mudanças climáticas podem devastar cidades inteiras, tornando-as inabitáveis. Outro fator determinante é a crise econômica. Quando uma cidade depende exclusivamente do turismo e esse setor entra em colapso, a economia local entra em ruínas. Conflitos armados também desempenham um papel significativo. Guerras e ocupações podem transformar destinos antes pacíficos em zonas de risco, forçando seus habitantes a fugir. Além disso, algumas cidades desaparecem devido à exploração excessiva de recursos naturais. Quando uma cidade cresce baseada na mineração, por exemplo, e as reservas se esgotam, seus habitantes são forçados a ir embora em busca de novas oportunidades. Independentemente da causa, todas essas cidades compartilham um destino comum: o abandono. Algumas são preservadas como relíquias do passado, enquanto outras são lentamente engolidas pelo tempo e pela natureza. Agora que entendemos os motivos por trás do desaparecimento dessas cidades, vamos explorar algumas das mais impressionantes do mundo. Lugares que já foram prósperos e movimentados, mas hoje são apenas lembranças do que um dia foram. Agora que entendemos as razões que podem transformar cidades turísticas em cenários desolados, vamos explorar alguns dos exemplos mais impressionantes. Cada uma dessas cidades já foi um destino vibrante, mas hoje é apenas um reflexo do que um dia representou. Prípia, Ucrânia, a cidade congelada no tempo. Nos anos 1980, Prípia era um símbolo de progresso. Construída para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, a cidade tinha infraestrutura moderna, parques de diversão, hotéis e restaurantes movimentados. Seu turismo estava crescendo, impulsionado pela economia soviética e pelo interesse no colossal projeto de energia nuclear. Tudo mudou em 26 de abril de 1986, quando um desastre nuclear sem precedentes atingiu Chernobyl. A explosão do reator liberou uma quantidade massiva de radiação, tornando a cidade perigosa para a vida humana. Em poucas horas, as autoridades ordenaram a evacuação completa dos mais de 50 mil habitantes. O que torna Prípia tão fascinante hoje é o fato de ter permanecido praticamente intocada. Objetos pessoais ainda estão nas casas, brinquedos infantis cobertos por poeira e o famoso parque de diversões nunca chegou a ser inaugurado. O local se tornou um dos destinos turísticos mais assombrosos do mundo, atraindo exploradores e cientistas que estudam os efeitos da radiação. Bodie, Estados Unidos, o auge e a queda da corrida do ouro. Nos anos 70, Bodie era uma cidade repleta de aventureiros em busca de ouro. Localizada na Califórnia, seu rápido crescimento atraiu milhares de mineradores e comerciantes, transformando-a em um dos locais mais prósperos do Velho Oeste. No auge, a cidade tinha dezenas de salões, hotéis luxuosos e uma população vibrante. Mas como tantas outras cidades baseadas na mineração, Bodie não conseguiu sobreviver quando o ouro começou a se esgotar. No início do século XX, os habitantes começaram a partir, deixando para trás um cenário de ruas vazias e edifícios abandonados. Hoje, Bodie é um museu a céu aberto. O clima seco da Califórnia ajudou a preservar a cidade,
e os visitantes podem caminhar por suas ruas e ver os edifícios exatamente como foram deixados, com mesas postas e mercadorias ainda nas prateleiras das lojas. Kolmanskop, Namíbia, engolida pelo deserto. No começo do século XX, Kolmanskop era uma das cidades mais ricas da Namíbia, graças à descoberta de diamantes em suas areias. Colonos alemães transformaram a cidade em um oásis no meio do deserto, com infraestrutura moderna, hospital e até uma pista de boliche. No entanto, a exploração excessiva levou ao esgotamento dos diamantes, e a cidade entrou em declínio. Durante os anos 1950, seus habitantes começaram a partir, deixando as casas para trás. Sem manutenção, a natureza começou a tomar conta do local, e hoje Kolmanskop está parcialmente soterrada pela areia. Apesar de abandonada, a cidade se tornou um ponto turístico fascinante. As casas luxuosas agora têm dunas dentro de seus cômodos, criando um cenário surreal e cinematográfico. Oradour-sur-Glane, França, a cidade que virou memorial. Diferente das outras cidades da nossa lista, Oradour-sur-Glane não foi abandonada por razões econômicas ou naturais, mas por um massacre brutal. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 10 de junho de 1944, soldados nazistas invadiram a vila francesa e assassinaram 642 civis, incluindo mulheres e crianças. Após a guerra, o governo francês decidiu não reconstruir Oradour-sur-Glane, mas sim preservá-la exatamente como ficou após a tragédia. Hoje, a cidade serve como memorial, com edifícios destruídos e carros queimados ainda espalhados pelas ruas. Visitar Oradour é uma experiência sombria, mas essencial para que as gerações futuras nunca esqueçam os horrores da guerra. Hashima, Japão, a ilha distópica que já foi um polo industrial. No meio do oceano, a ilha Hashima, também chamada de Ilha Battleship, já foi um dos lugares mais densamente povoados do mundo. Durante o século XX, ela abrigava trabalhadores das minas de carvão da Mitsubishi, vivendo em arranha-céus compactos em um espaço extremamente pequeno. No entanto, com a transição do Japão do carvão para o petróleo, a ilha perdeu seu propósito. Em 1974, a última mina foi fechada, e Hashima foi completamente evacuada. Os edifícios, antes cheios de vida, ficaram à mercê do tempo e da erosão do mar. Décadas depois, Hashima voltou a chamar a atenção mundial ao ser usada como locação no filme 007, Operação Skyfall. Atualmente, parte da ilha foi reaberta para turistas, mas muitos prédios continuam inexplorados, criando um cenário distópico único. Essas cidades são apenas alguns exemplos de destinos turísticos que, por diferentes razões, foram deixados para trás. Mas o que podemos aprender com esses lugares? Como o turismo pode influenciar tanto o crescimento quanto a decadência de um local? É isso que vamos descobrir a seguir. Se há algo que essas cidades fantasmas nos ensinam, é que o turismo pode ser efêmero. Lugares que um dia foram movimentados, cheios de visitantes e investimentos, podem, de repente, se tornar vazios e esquecidos. Mas por que isso acontece? O turismo é uma indústria frágil, altamente dependente de fatores externos como estabilidade econômica, segurança e infraestrutura. No caso de cidades como Pripyat e Oradour-sur-Glane, eventos trágicos tornaram impossível a permanência humana. Já em lugares como Bodie e Kolmanskop, a dependência de um único recurso econômico, seja ouro ou diamantes, levou ao colapso quando esses recursos se esgotaram. Hoje, algumas cidades ao redor do mundo enfrentam riscos semelhantes. Locais que dependem exclusivamente do turismo, como Veneza e as Maldivas, lidam com o impacto das mudanças climáticas e do excesso de visitantes. A história pode se repetir? Compreender o que leva ao declínio dessas cidades nos ajuda a refletir sobre a sustentabilidade do turismo e o impacto que deixamos nos lugares que visitamos. Mas, no fim, o que essas cidades fantasmas nos dizem sobre a nossa própria relação com o tempo e o progresso? É isso que vamos discutir no encerramento. As cidades que exploramos hoje são testemunhas silenciosas de como o tempo pode transformar completamente um lugar. De destinos vibrantes a ruínas desoladas, cada uma delas carrega uma história única, marcada por desastres, crises ou mudanças econômicas. Mas, no fim, todas compartilham algo em comum: o abandono repentino e a sensação de que, um dia, tudo pode desaparecer. E agora eu quero saber, você já visitou uma cidade fantasma ou conhece alguma que deveria estar nesta lista?
Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui, sempre exploramos histórias misteriosas e fascinantes do nosso mundo. E se quer continuar essa jornada, recomendo que assista aos vídeos que estão aparecendo na tela agora. Neles, exploramos outros lugares curiosos e seus segredos. Te vejo lá!